Educação à distância, mudando realidades. Bom dia, como é que estamos? Descansaram? Tomaram café da manhã já estão aí junto com os professores, os tutores, com os colegas, A gente está aqui, transmitindo a nossa teleaula para 45 polos, satisfeito com o trabalho até agora vivenciado e buscando, hoje, nesse momento da manhã, integralizar a nossa disciplina que tem a ver com o Estado, a política e o sistema de garantia de direitos. Aqui no estúdio, e já desejando um bom dia de trabalho para todo mundo, para os nossos técnicos que aqui nos acompanham desde o início, agora do lado de uma professora que vem de São Paulo, professora Monique, prazer estar com a senhora, professora. Bom dia satisfação a todos. Grande. Bom dia a todos, o prazer todo meu estar aqui. Espero que a gente tenha uma manhã bastante produtiva. Isso, são todos os estados do Norte, mais Maranhão do Nordeste, mais Mato Grosso, o que a gente entende como Amazônia Legal. E aqui no estúdio hoje a gente também tem a nossa coordenadora Thelma, a gente resiste à presença dela, e a nossa coordenadora Fernanda, Satisfação e agradecido pela acolhida. Eu vou fazer uma coisa diferente agora de manhã, já que o pessoal já está me motivando, Você já abraçou o amigo que está do lado, o colega? Você já abraçou, o tutor? Vamos dar um abraço coletivo. A gente está falando de sistema de garantia de direito, Vamos se aproximar, vamos levantar aí da cadeira, tirar o pé do chão, Vem cá, Monique, me dá um abraço. A professora está chegando. Um beijão para a professora Rose também. Olha aqui, um abração grande. Vamos todo mundo se acolher, É de manhã, a gente precisa dessa dinâmica mais afetuosa, afinal de contas, mesmo na educação à distância, esse contato, professora, ele acontece, Por exemplo, a gente está aqui desde terça-feira, buscando interagir com esse pessoal que está tão distante geograficamente, mas tão próximo afetivamente, Afinal de contas, mesmo com os debates às vezes tensos, com as questões mais polêmicas, a gente aqui está tendo uma relação muito respeitosa, muito amiga, muito fraterna, Então eu espero que todo mundo já esteja se abraçando, já se cumprimentando. Afinal de contas, essa manhã nos sugere, um diálogo mais efetivo. Afinal de contas, a gente está trabalhando com o sistema de garantia de direitos. E sem a cultura do diálogo, sem a cultura do respeito, o sistema não funciona, não é isso, professora? É verdade. E aqui no grupo o pessoal está mandando as fotos dos abraços coletivos. Olha aí, bom registro, Obrigado para os tutores, Eu acho que isso aqui é uma sintonia que a gente cria nessa manhã, O pessoal aqui, a professora Thelma, a professora Fernanda, sintam-se abraçadas também, e os nossos amigos da técnica também, aquele caloroso e forte abraço. Mas vamos para o que a gente busca nessa manhã, para o conteúdo, para os objetivos da disciplina, recapitulando um pouco o que a gente viu ontem, e buscando aqui já construir um horizonte de expectativa do que a gente vai ver hoje. A gente trabalhou ontem a partir dos nossos objetivos, e vale a pena retomar a concepção de Estado, uma concepção que não foi uma concepção tradicional, foi uma concepção baseada na perspectiva do bem viver, um Estado comprometido com os direitos humanos, um Estado comprometido também com os direitos da natureza. E se vocês lembram, mas aquele Estado que está próximo das pessoas, onde governantes e governados precisam estar juntos para construir o bem comum, o bem coletivo. Eu acho que essa é uma questão muito importante, uma pegada muito boa, inclusive porque a gente está na Amazônia Legal. Então não há como fazer uma discussão sobre Estado a partir de uma perspectiva colonizadora, eurocêntrica. A gente precisa quebrar com isso, E a nossa perspectiva, professora Monique, é bem essa, baseada inclusive em teorias
que vem da América Latina, né? Porque eu acho que é muito importante também, né, valorizar os nossos teóricos. Então foi isso que a gente debateu ontem, assim como a gente buscou construir um debate sobre como é que esse Estado opera, né, na perspectiva da efetividade da política pública para criança e para o adolescente. Então a gente visitou o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Trabalhou, né, a questão da primazia do direito, né, da criança a ter o atendimento a partir da perspectiva da prioridade absoluta, né? Nós visitamos inclusive a perspectiva histórica de que essa tendência que se funda com o Estatuto, ela ainda às vezes, né, convive com a perspectiva mais tradicional e, por que não dizer, conservadora, né, da perspectiva caritativa ou filantrópica, né, e, né, também buscamos ontem discutir o início do que é isso que a gente chama de sistema de garantia de direitos. Hoje a gente vai, né, trabalhar de forma mais específica a questão do sistema de garantia de direitos, quem é quem nesse sistema. Daqui a pouco eu vou recorrer ao nosso texto, à nossa produção, né? E a gente também vai falar um pouco, né, sobre a lei do sistema de garantia de direito, a 13.431 de 2017, essa que volta-se para crianças e adolescentes vítimas de violências, das mais diferentes violências. Então, como é que o SGD, né, trabalha a partir dessa perspectiva? Então, a atualização do Estatuto é muito importante que a gente busque esse debate. Afinal de contas, nós temos conselheiros e conselheiras, e uma coisa muito legal, professora Monique, nós temos, né, estudantes de direitos, agentes do sistema socioeducativo, né, o pessoal da assistência social, né, um grupo assim muito diverso, né, profissionais da educação. Então é muito importante que a gente faça uma conexão, né, para que as pessoas inclusive busquem se encontrar nesse sistema de garantia de direitos. Imagina um conselheiro tutelar que não sabe o que é o sistema de garantia de direitos, esse está comprometido, né, professora? Tá. Um conselheiro, né, de direitos municipais ou estadual, sem ter a perspectiva de que ele trabalha a partir de um sistema, esse está comprometido também, né, professora? Tá difícil, né? Tá. Então, assim, em vista de tudo isso, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, além de estar aberto para as informações, a gente vai ter que abrir o coração também para se perceber nesse sistema. O que é que vocês acham? Pode ser? E toda vez que a gente inicia o conteúdo, saindo já dessa parte dos objetivos, a gente inicia com um pensador, né, latino-americano, né? A gente já passou, né, pelo um pensador peruano, depois pelo boliviano, e ontem a gente estava com um brasileiro. Quem é que lembra do brasileiro de ontem? Paulo Freire, né? Vocês lembram do Paulo Freire? E o Paulo Freire fala, né, de que ninguém muda o mundo se antes não se transformar. Então essa é a nossa pegada de hoje, né? Para mudar o mundo, para ter um mundo melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é necessário que a gente, né, mude primeiro, né? Então, essa nossa aula também é um convite para a gente estar aberto para as mudanças. Afinal de contas, como diz o Paulo Freire, né, a leitura da palavra faz com que a gente tenha uma outra perspectiva da leitura para a leitura do mundo. É você lendo a palavra, sabendo, conhecendo as informações, é que você pode ver o mundo diferente. Eu acho que esse é um grande objetivo do nosso curso, né, professora? Olha a nossa responsabilidade enquanto educadores, professores, né, levando a perspectiva desse latino-americano, e quero dizer aqui, pernambucano como eu, né? Paulo Freire é de Recife, né, de Jaboatão, da região metropolitana lá de Recife, né, e a gente traz aqui a presença desse importante educador, um dos intelectuais brasileiros mais lidos no mundo todo, né? Vamos então para o nosso slide recapitular um pouco do que a gente conhece, né, ou que a gente concebe enquanto marco normativo sobre o que é esse Estado democrático de direito e como é que ele se materializa na Constituição
cidadã de 1988, né? Segundo a Constituição Cidadã, a gente já viu isso ontem, é importante que a gente recapitule hoje para a gente entender esse sistema de garantia de direitos, né? O Estado Democrático de Direito é fundamentado através desses princípios que vocês estão vendo aí, né? Da soberania, da cidadania, da dignidade humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Esses fundamentos do Estado Democrático de Direito, que faz inclusive que, né, o sistema se fundamente nele também, né? O estatuto passa a ser produzido a partir desses princípios também, né? Então a gente precisa se apropriar deles para a gente atuar de forma mais efetiva lá no nosso cotidiano. E lendo esses objetivos, esses princípios, né, a gente lembra um pouco da aula da professora Rose. Inclusive eu quero dizer que aqui registro a minha saudade, né, um alô para a professora Rose que esteve aqui conosco durante esses dias, né? Desde terça-feira a gente tem trabalhado juntos, né, professora? E que ela deve estar, né, sintonizada também aqui. Ela está aí, né, Fernanda? Sabia que ela estava aí. A Rose não ia deixar de estar acompanhando, né? Então, ler esses princípios do Estado Democrático de Direito é também lembrar um pouco do que a gente já discutiu aqui nas exposições que a professora Rose trouxe, né, sobre o conceito de direitos humanos e sobre aquilo que a gente também vivenciou, né, nas nossas exposições, que se referiu aos princípios históricos dos direitos humanos da criança e do adolescente, né? Então, ela diz também uma coisa, esse artigo 1 também fala uma coisa muito importante, né? No seu parágrafo único: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, né, diretamente ou diretamente, nos termos da Constituição, né? Então, o que isso, né, se desdobra na política da criança e do adolescente, né? No plano da política, vamos lá para o slide seguinte, por gentileza. No plano da política, é fundamental destacar o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que ele traz, então, esses princípios aí, esses 4 princípios, né? Que é o primeiro: a primazia de receber a proteção e o socorro em qualquer circunstância. O segundo, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. O terceiro, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E o último, que está aí grafado como letra D, o 4º, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos o conhecimento, né, que no plano da política a gente tem, né, esses princípios lá preconizados no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí você que está me vendo agora e está dizendo: professor, mas esse é um assunto bem dos conselhos de direitos, né? Eu diria para você, meu caro, que não. Esse é um assunto para todos nós, inclusive para os conselheiros tutelares também. Afinal de contas, uma das atribuições do Conselho Tutelar é acompanhar a construção do orçamento, né, da criança, do adolescente construído no seu município, também do seu estado, a depender da circunstância, né, fazendo com que esse conselheiro também faça parte dessa construção da política pública municipal, né? O princípio da municipalização, da descentralização da política, né, lá fundamentada na nossa Constituição, reforçada no Estatuto da Criança e do Adolescente, faz com que a questão da política não seja só uma atribuição do gestor em si, mas de toda a sociedade, né? E nós que compomos o que a gente chama de sistema de garantia de direito, né, a gente também precisa estar acompanhando do que é isso que a gente fala sobre política. Então, esse não é um assunto do Conselho de Direitos, esse é um assunto do Conselho Tutelar,
né, dos profissionais que atuam na assistência, na educação, como é que está o orçamento criança no seu município, como é que ele vem sendo discutido, né? Ele vem sendo tratado de forma republicana, respeitando lá os parâmetros da Constituição, né? Acho que essas questões são importantíssimas para que a gente possa aqui construir, né, uma política realmente republicana, aberta, democrática, assim como preconiza a nossa Constituição, assim como preconiza o Estado Democrático de Direito. Então, essas são questões importantes, né, para que a gente possa aqui, a partir, né, dessa recapitulação, trabalhar as questões do que é o sistema de garantia de direitos, né? Pessoal, uma questão muito importante que a gente precisa aqui destacar, e eu vou pedir para que a gente recorra, por gentileza, à nossa apostila, nossa produção. Não vou chamar isso aqui de apostila não, a apostila é muito tradicional, né? A gente está fazendo uma coisa tão diferente, chamar de apostila. Acho que vamos chamar isso aqui de texto de referência. Ficou mais bonito, professor? Mais bonito, texto de Ficou mais referência elegante também, assim, né? Bem, né, professora Fernanda? Vamos recorrer ao nosso texto de referência, né, e vamos lá na página 27. Aí agora a gente vai começar a trabalhar de forma mais específica o que é isso que eu chamo de sistema de garantia de direitos. Vamos lá? Todo mundo já abriu? Legal. Vejam, antes da gente se debruçar para o texto, a gente vai... Eu estou aqui com a professora Geisa, cheirão, tá tudo bem, né? Então, antes da gente, né, se debruçar sobre o texto, eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: não há como o sistema acontecer se ele só está no texto. Sistema de garantia de direitos é, antes de tudo, na minha concepção, na minha humilde concepção, é uma prática. A ideia de sistema tem a ver de articulação entre diferentes órgãos, né? Então, se você não tem a cultura de articular, de fazer com que o que está escrito se torne prática efetiva, é muito difícil o sistema acontecer. Ele fica lá só no papel, é só retórica, né? Então, é muito importante isso que a gente está falando para vocês, antes mesmo da gente ler, porque ler isso aqui nos remete a avaliar como é que está a minha atuação no meu município, no meu território, né? Então, a gente vai aqui se debruçar sobre um texto que não vai ser só leitura de palavras. A gente vai tentar lendo e vamos passar aquele filme na cabeça da gente. Como é que está essa minha articulação, né? Esse meu serviço, esse meu setor, essa minha entidade, essa minha instituição nesse sistema. Como é que vocês, inclusive, se veem nesse sistema? Porque acho que é importante isso, né, professora Monique? Né? Perceber que sistema, gente, não é só uma teoria. A gente pode até, que a gente trabalhou sobre diferentes conceitos, né? Esses conceitos podem ser apropriados ou não por vocês, mas quando a gente trata sobre sistema, não tem jeito. É quando a teoria está efetivamente relacionada à prática. E vou dizer uma coisa para vocês: não adianta ter esses órgãos no município se eles não se articulam a partir de uma perspectiva sistêmica. Então, esse nosso movimento, ele vai ser importante nessa nossa aula, né? Vamos ler o texto e vamos nos perceber nesse texto. Será que a gente, de fato, tem reproduzido o que o texto está aqui nos direcionando? É claro, né, que a gente precisa perceber também, né, que a teoria se efetivar na prática é um desafio. A gente já viu aqui na trajetória histórica, né? Tem muita gente que atua no sistema ainda na cabeça do Código de Menores, ainda com a cabeça, né, da perspectiva caritativa, filantrópica. Se a gente continua no Código de Menores, esse sistema aqui ele não vai funcionar.
E depois não vem me dizer, professor, o estatuto não dá certo, o estatuto... Como não dá certo? A gente está fazendo cumpri-lo? É um desafio. Professora Monique está se instigou agora. Vá, professora, fala aí. É um desafio sair desse lugar também só da leitura e ir para a prática, né? Trabalhar em rede, trabalhar em articulação é desafiador. Né? Como que a gente, agora, né, os conselheiros estão aí, como que eles vão poder sair desse lugar e compor de fato o sistema de garantia de direitos, articulando, conversando, dialogando com todos os atores que estão envolvidos. Quando eu começar a minha aula, né, sobre participação, a gente vai tratar muito disso, né, do que está colocado na lei, né, nas normativas, e como que as pessoas estão, de fato, fazendo ou não isso acontecer. Eu acho que é o nosso desafio daqui para frente. Tem uma poesia nordestina que diz que toda caminhada começa com o primeiro passo. Então... Aqui é um primeiro passo. Isso aqui pode ser um primeiro passo para muitos dos nossos colegas que estão, né? Então vamos se envolver nessa perspectiva do poeta nordestino que diz assim, toda boa caminhada começa no primeiro passo, né? Não tem como, né? Ele até diz que a natureza não tem pressa, segue seu compasso, né? E eu não sei o nome desse poeta, então eu vou ficar por aqui. É melhor a gente ficar por aqui, porque eu preciso dar um crédito para ele, eu não estou lembrando o nome dele agora. Vamos ficar por aqui, beleza? Então, voltando então aqui para o Sistema de Garantia de Direitos, página 27, né? Vamos fazer esse movimento, ler e perceber, né? Refletir um pouco a gente. Quando pensamos ou proferimos a palavra sistema, logo a conectamos à ideia de conjunto, de partes que se unem para construir algo de forma dinâmica e, de certa forma, determinada. A partir do Estatuto, setores da sociedade brasileira produziram um sistema para articular os diferentes órgãos que atuam no campo dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A Resolução 113 do CONANDA, ele diz que o sistema de garantia de direitos constitui na articulação e integração, percebam, articulação e integração. Eu estou articulado? Eu estou integrado? Eu que sou conselheiro tutelar do município lá do Maranhão, eu que sou conselheiro de direitos de um município lá do Macapá, eu que sou assistente social de um município lá do Amazonas, eu estou articulado? Eu estou integrado? Isso é uma questão importante, né? Na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil. Como é que está a minha relação com as entidades não governamentais? Essa relação ela é respeitosa? Essa relação ela é institucional? Né? As minhas questões pessoais são colocadas de lado quando eu estou no Conselho de Direitos? Eu defendo a fala do meu colega no conselho, mesmo não concordando com ela, né? Acho que é muito importante isso. A gente está lendo e está avaliando como é que está essa relação. Eu respeito as organizações não governamentais, né? Preciso estar concordando com todas elas, mas eu posso, né, preciso lutar pelo direito delas continuarem atuando, desde que elas sejam regularizadas, desde que elas estejam em conformidade com a legislação, né? Professor Humberto, posso dar um Claro. recadinho aí? Então, gente, como a gente entrou um pouquinho atrasado, a gente vai ter uma redução no tempo da atividade presencial. Então, ao invés de ter os 20 minutos, nós vamos ter apenas 15 minutos aí nos polos para atividade presencial, tá bom? Tá, perfeito, então. Então, vamos continuar aqui e a atividade que eu vou passar em seguida, né, vai ser uma atividade que vai ser executada em 15 minutinhos, mas vai dar tempo, não fiquem preocupados que a gente isso não vai ter nenhum comprometimento da qualidade e da efetividade da nossa ação, né, presencial. Então, lendo o que o CONANDA nos diz, né, a gente vai em seguida para o debate do que são esses eixos. Então, sistema é um articulado, né,
que busca garantir uma dinâmica para o funcionamento de algo. Funcionamento de quê, professor? Dos direitos da criança e do adolescente. Existe a lei no papel e existe a lei na prática. A gente está falando da lei da prática. Trabalhar com o sistema de garantia é trabalhar a prática dessa lei. Como é que ela funciona? Né? A gente viu ontem que o Estatuto ele é dividido em 2 livros, podemos assim considerar, das medidas protetivas e das medidas socioeducativas. Como é que essas medidas de proteção e essas medidas de socioeducação podem se efetivar no cotidiano, né, do meu município, do meu estado? Para isso, o Estatuto disse assim: a gente vai ter que aprender a sair da nossa casinha. A gente vai ter que sair do nosso, né, da nossa instituição, porque o problema da criança e do adolescente que está no Ministério Público, de repente ele não é só do Ministério Público. Ele tem que dialogar com o pessoal da segurança, ele tem que dialogar com o pessoal da assistência social, tem que dialogar com o pessoal da educação. E daí então surge o sistema de garantia de direitos. Né? Tem até um livro que a gente podia recomendar, hoje ele está esgotado, produzido pelo Centro Dom Helder Câmara, um centro de defesa, né? Lá de Pernambuco, que se intitula Sistema de Garantia de Direitos. É uma obra clássica que ele vai pormenorizando cada um desses eixos, o que é a defesa, o que é a promoção, o que é o controle. Eu tenho uma leitura crítica sobre os eixos e digo o seguinte para vocês: tem organização que não necessariamente está só atrelada a um eixo em si. E depois eu vou dar um exemplo de uma organização que pode transitar entre um eixo e outro. Então, o que é que eu digo para vocês? Não vamos ser tão rígidos em relação à divisão desses eixos, porque, por exemplo, centros de defesa, eles podem fazer controle social e podem estar na defesa. Ou seja, eles podem estar nesse eixo 3 e podem estar nesse eixo 1. Isso é um exemplo, né, de que os centros de defesa, e nós temos vários, né? Aí no Maranhão eu conheço um bem atuante, que é a Fundação Padre Passerini. Me perdoe se eu estou falando errado, mas a Maria, né, e todo mundo aí, um abração para o pessoal do Maranhão, que inclusive faz uma articulação muito interessante com o Conselho Estadual. Ou seja, eles estão lá no centro, é um centro de defesa, eles atuam no campo da defesa dos direitos humanos, né, mas eles também estão, né, no controle social. Né? Então acho que a gente precisa estar percebendo essas diferentes possibilidades. Então, quem é quem nesse sistema de garantia de direitos? Vamos agora, de forma bem compassada, né, perceber que esses eixos, eles se organizam, e eu acredito que tem aqui um didatismo muito forte, né, de que, por exemplo, o eixo defesa. O que é defesa? Né? A defesa está ligado ao acesso à justiça. Vamos problematizar isso que a gente chama de defesa? Como é que está o acesso à justiça? Eu estou defendendo, né, a possibilidade, né, de que essas crianças e adolescentes que têm um direito violado, né, ter acesso justo à justiça. A justiça, ela é justa. Eu acho que essas questões, elas são muito importantes para a gente, né, problematizar esse eixo defesa. A partir disso, né, quem são esses entes? Né? As varas da infância e da juventude, as varas criminais. Acompanhe na página 27, amigos e amigas. Corregedorias dos tribunais, coordenadorias da infância e da juventude, defensorias públicas, serviço de assistência jurídica. Olha aqui, entra aqui também os centros de defesa, né? As promotorias, a polícia militar e civil, os conselhos tutelares. Olha aqui vocês, conselheiros, vocês fazem parte desses eixos. Não é legal? Vocês não estão sozinhos no mundo. É tão bom a gente... Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo aqui, que ele é o controlador do tempo. Ele tem esse poder de na parte mais legal, ele chega com a placa de 20 minutos.
né? Que coisa séria, professora Monique. Tenha cuidado com esse amigo que controla o tempo da gente. Então, eu acho que a gente podia aproveitar e dar uma olhada aqui nos grupos, que parece que tá rolando um ciúme aí, que você só fala do Maranhão. Não! E aí, ó, o pessoal tá reclamando aí de... Tá, gente, né? Porque eu fiz um trabalho Marajó aí, Porto Grande... então o pessoal do Macapá, do Pará, do Amapá, né? Beijão para todos vocês. Mato Grosso, né? Já tive aí também Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, né? Belém, Pará. Beijão pro pessoal do Pará também, Salomão lá, Nazaré, né? E tem uma pergunta aqui que é... Bom, na verdade tem um comentário sobre a falta de articulação né, que essa falta de articulação entre os colegas, né, os atores, dificulta efetivamente as ações dos conselheiros tutelares, né? Mais um comentário. E uma outra pergunta sobre quando não tem esse sistema de garantia, quando os municípios não têm, né, todos os atores competentes, né, no sistema, como que funciona? Né? Se falta, por exemplo, um CRAS, um CREAS ou uma instituição da psicologia, como é que funciona? Né? Como é que poderia funcionar esse sistema faltando algum ator? Veja, a pergunta que vamos chegou dar aqui. uma olhadinha, né, nos eixos. Esses eixos, eles têm aqui características bem próximas. Mas nessa pergunta, a partir dela, eu queria também falar uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre sistema de garantia de direitos e rede de proteção. Certo? Por exemplo, muitas vezes o Conselho Tutelar se vê assim, poxa, mas no meu município não tem um CREAS, né? Tem um CRAS, mas não tem um CREAS. Como é que a gente não tem uma delegacia especializada? Veja, muitas vezes a gente precisa construir o fluxo do atendimento a partir da realidade do município mesmo, né? Dentro desse cenário, professora Monique, que o município apresenta, é que eu vou buscar. Não tem uma delegacia especializada, mas nós temos a delegacia do nosso município. Então vamos fazer um diálogo efetivo com os profissionais da segurança para que a gente possa criar uma relação respeitosa, sensível e comprometida com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O município às vezes não tem uma delegacia específica, mas tem a delegacia lá. Então, o conselheiro de direitos, o conselheiro tutelar, vai ter que trabalhar na realidade do seu município. E eu queria recapitular uma coisa que eu disse antes. Muitas vezes, o município tem toda a rede montada, mas ela não funciona. E às vezes, o município que não tem essa rede montada, funciona porque você tem o compromisso, né, dos conselheiros, das conselheiras, dos profissionais da educação em fazer um trabalho articulado. Então veja, caso não tenha, é necessário que exista uma luta para que esse serviço, que esse programa passe a ter no município. Mas a gente precisa caminhar de acordo com a realidade de cada município. Isso é uma questão bastante interessante que o nosso participante ou a nossa participante, né, traz, né? Porque às vezes o pessoal faz, mas não tem, então eu não vou. Não, a gente vai ter que operacionalizar de acordo com a realidade do território e criar os fluxos de atendimento a partir dessa realidade. Eu não tenho uma delegacia específica, mas eu tenho, por exemplo, a delegacia e a gente vai precisar, então, abrir um canal de diálogo. Foi uma pergunta do Polo de Macapá. Macapá, um grande beijo, um abração grande para vocês, né? Um cheiro. Vamos voltar aqui um pouco, né, para a questão dos eixos. Depois do eixo defesa, né, e tem os centros da criança, os SEDECAS, né, além de outras entidades e instituições, né. Um eixo promoção, serviços ou programas ou políticas públicas, especialmente as políticas sociais, as que são voltadas do atendimento dos direitos da criança e do adolescente, né? Os serviços e programas executados pela medida de proteção, os serviços de execução de medidas socioeducativas. E eu penso que nesse cenário, mesmo os conselhos, né, estando no eixo do controle social, porque eles também fazem isso,
eles também atuam no campo da promoção. Então tá vendo que a gente não pode estar levando essa questão tão rígida? Isso é uma questão minha, né, enquanto que estudo, que pesquiso, que busco problematizar, para que a gente não tenha esse olhar assim, mais positivista sobre a lei. 15 minutinhos nos restam. Então, tendo em vista essa leitura do sistema, eu quero aqui apresentar para vocês, se vocês ainda não conhecem, né, a Lei 13.431. Né? Veja, por que a gente está trazendo, professor, essa lei? Essa lei é fundamental, ela foi, né, promulgada em 2017 e ela diz o seguinte: esse sistema de garantia de direitos precisa estar muito bem articulado, principalmente quando se trata de uma criança que vive uma situação de violência. Então, pessoal, dá uma pesquisada aí, vocês que estão, né, com a internet, né, se não tiver, tenta aí nesses próximos 15 minutos, dá uma olhadinha nessa lei. O número dela é 13.431 e ela é de 2017. Veja, ela é super importante, ela conceitua o que é violência. Ela vai dizer assim, ó, existe a violência física, existe a violência psicológica, ela inclusive coloca o bullying, que é um problema sério nesse campo da violência psicológica. Ela diz o que é abuso, o que é exploração sexual. Ela trabalha com a questão do tráfico de pessoas e ela traz uma questão também muito importante, conselheiros e conselheiras. Ela fala o que é violência institucional. Vejam que coisa séria, a gente precisa se debruçar sobre essa lei. E no artigo 2, ela diz o seguinte, passo a reproduzir a palavra da lei que já foi incorporada, né, nos estatutos atualizados. Você já tem, né, essa lei incorporada no estatuto, né? E ela diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral. Lembra da nossa aula da proteção integral? Essa criança que foi vítima, que vivenciou essa violência, para ela é necessário esse cuidado especial, né? E, né, as oportunidades físicas e mentais para o seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e que gozem dos seus direitos específicos na condição de vítima ou testemunha. Ou seja, essa lei se volta para as vítimas e para testemunha. E uma coisa muito importante que essa lei diz é que ela fala assim: é necessário que essa criança que foi vítima de violência, que ela tenha uma escuta especializada. O que é uma escuta especializada, conselheiros? E quem é que faz essa escuta especializada? Isso é uma questão muito importante. Na minha concepção, quem faz essa escuta especializada são pessoas da área da assistência social, da psicologia, né? Pessoas que tiveram, né, graduação e pós-graduação nesse aspecto da escuta especializada, né? Porque ela vai ter toda uma dinâmica, todo um cuidado, todo um saber fazer, né, para escutar essa criança, esse adolescente que viveu a violência. Professor, o conselheiro tutelar, ele faz a escuta especializada? Não faz. Por favor, não insistam numa questão que não é da atribuição de vocês. O município, né, o órgão que vocês, né, estão atrelados, né, muitos estão atrelados à assistência social, né, outros a gabinetes de prefeitos, né, mas a maioria à assistência social. É importante que vocês dialoguem com a secretaria, né, dialoguem com o CMDCA do seu município e perceba que nos casos de crianças que precisam de uma escuta especializada e façam um depoimento especial, porque ele estabelece a diferença também aqui da lei do que é uma escuta especializada e um depoimento especial. Então é muito importante que o conselheiro não se aventure nessa questão, porque não é de atribuição dele. Mesmo esse conselheiro sendo psicólogo, sendo assistente social, sendo da área da pedagogia, né, mas mais notadamente
né, psicólogos e assistentes sociais, né, eles precisam, né, perceber que existe todo um métier, toda uma estrutura, todo um saber fazer, né, professora? E que isso precisa ser respeitado, fundamentalmente respeitado. Porque nesse processo de escuta, se a gente faz uma abordagem ou uma tentativa de um depoimento especial, né, de uma escuta especializada, sem ser o especialista, a gente pode aumentar o sofrimento da criança, atenuar o sofrimento do adolescente. Então, assim, é muito importante que essa questão seja colocada aqui, né? É muito importante que a gente tenha o cuidado de não fazer uma prática que não está dentro da minha atribuição, porque o sistema de garantia de direitos, ele nos exige um conhecimento de quem é quem nesse sistema, né? E isso é uma questão também que envolve o que a gente chama de rede de proteção. E aqui a gente sabe qual é a diferença, então, né, desse sistema, né, e da rede de proteção. Ou seja, quem é que vai estar acolhendo, né, esse menino e essa menina que é vítima de violência? Gostaram de conhecer essa lei que foi, né, promulgada em 2017? Acho que muitos talvez, né, tenha sido o primeiro contato. Então é interessante que a gente conheça, se empodere dessa lei, e que a gente possa efetivá-la no nosso cotidiano, né? Vejam, é muito importante perceber que, assim, tá, professor, eu não vou fazer uma escuta, né, especializada, eu não sou da área, né? Mas assim, como é que eu vou abordar? Existe uma coisa que eu costumo chamar lá na nossa escola de conselho de Pernambuco, que é o seguinte: uma acolhida humanizada. Concorda comigo, professora? Uma acolhida humanizada, sensível, não quer dizer que é uma escuta especializada. A escuta especializada, a pessoa vai fazer inclusive perguntas bem voltadas, né, para o cuidado da pessoa que foi vítima de violência. E muitas vezes existe também a tentativa, né, ou a não tentativa de respeitar inclusive o silêncio de quem sofreu essa violência, né? E se a gente não tem o conhecimento técnico, não tem um conhecimento teórico para lidar com isso, a gente pode comprometer o trabalho da rede de proteção, a articulação da rede de proteção, né? E isso tem a ver, inclusive, com essa falência ou essa fragilidade dessa rede. Tranquilo? A gente só tem 10 minutinhos. Eu vou tentar arrematar agora essa nossa exposição. Já vou passar a atividade que tá lá na página 28 e vou falar para vocês uma coisa que eu considero também importante nesse processo de arremate da nossa aula, né? Primeiro, não existe sistema de garantia de direitos sem a abertura das pessoas. Por exemplo, o Ministério Público trabalha sozinho, então ele está meio que distante da perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, o meu juiz, o meu promotor, ele não quer nos escutar, tem que abrir um canal de diálogo para isso. E aqui reforço, né, a atuação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Ele tem a atribuição de articular o sistema de garantia de direitos. Então, assim, para vocês que são conselheiras e conselheiras municipais, que estão lá no Acre, né, que estão lá no Amazonas, no Mato Grosso, em Macapá, né, no Amapá, em Roraima, né, em Rondônia, no Pará. Gente, vocês todos e todas que estão nesses diferentes estados, que compõem isso que a gente chama de Amazônia Legal, a gente precisa perceber a importância do Conselho de Direito, né, articular esse sistema, né, buscando, né, um efetivo diálogo entre o que a gente chama de defesa, de controle social e de promoção dos direitos humanos das nossas meninas e dos nossos meninos. A atividade de vocês, ela está na página 28, né? E ela diz o seguinte, por gentileza, vamos abrir lá a página 28.
E ela diz o seguinte: a partir das reflexões, como podemos analisar a efetividade ou não do sistema de garantia de direitos do nosso município? Quais os órgãos, né, registrados nos diferentes existem, funcionam e operam, né, na perspectiva do sistema? Então, essa pergunta, ela tem muito a ver com a questão colocada do nosso conselheiro, né, do nosso participante, né, Monique? Sim, e chegaram vários comentários aqui, mas eu não sei se a gente abre tempo agora ou deixa para depois. A gente vai voltar depois de 30 minutos, a gente pode sistematizar esses comentários direitinho, né? Porque tem umas considerações bem importantes sobre a lei, sobre as articulações, né, sobre a diferença entre o sistema de garantia de direitos e a rede de proteção. Acho que essa é uma questão importante também para deixar bem claro quem é cada um, mas eu acho que talvez pelo tempo ali seja só depois. Eu tenho certeza que isso tem que ser depois, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesse momento é muito importante vocês conversarem entre vocês, né? Vocês vão ter aí a ajuda da tutora ou do tutor, né, que vai mediar esse debate, né? Ele está na página 28, atenção tutores, atenção tutoras. Na página 28 tem nossa questão, problema, né? Nossa questão geradora. Na verdade, aí são duas questões, se a gente olhar direitinho, né? Mas nesses 15 minutinhos a gente tem sim possibilidade de, né, responder. Então, o que eu queria dizer agora para vocês, chegando nos meus 3 minutinhos, terminando, 3 minutinhos, tá? E eu sempre acerto, tá vendo? Nesses 3 minutinhos que está me restando. Vejam, não deixem de fazer essa leitura, esse debate sem a autoavaliação. Não é isso, professora Monique? Vejam, essa aula vai ter sentido quando a gente vai levar essas teorias aqui, né, para a nossa vida cotidiana. As formações também têm esse objetivo, né? A prática, a teoria, ela tem em si uma prática e a prática ela tem em si uma teoria. Se a gente não perceber que essas duas questões se entrelaçam, a gente fica bem comprometido, certo? Então não tem que dizer, professor, isso na teoria é muito bonito, mas quero ver na prática. Veja, toda prática ela traz consigo uma teoria e toda teoria, acreditem, como diz o Michel Foucault, ele traz também uma prática. Toda teoria tem ali um movimento, a gente precisa perceber. Por exemplo, a teoria do sistema de garantia de direitos, ela em si nos remete às questões das nossas práticas cotidianas, né? Dos nossos saberes fazeres. Agora, tem questões éticas aí que precisam ser colocadas, tem questões de compromisso, né, desses diferentes instituições, entidades, e o que é mais importante, pessoal, né, compromisso ético das pessoas que operam no sistema de garantia de direitos, né, professora? Porque o que você tem aí? A possibilidade de ter, né, um sistema que pode estar funcionando, mas muitas vezes as práticas cotidianas das pessoas que integram, daqueles que vão operacionalizar o que está na resolução 113 do CONANDA, ou no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, essas pessoas elas não operam a partir da perspectiva, né, do Estado Democrático de Direito, né, elas não têm uma atitude republicana frente aos problemas que eles enfrentam. Então acho que esse é o momento da gente estar refletindo sobre tudo isso, né, e do nosso estar nesse sistema, né? São as questões muito importantes que são colocadas, né, e aqui vale a pena reforçar como é que está o nosso estar nesse sistema. Esse sistema, ele não é só um órgão só, eles são também pessoas que interagem, que articulam entre si. Beleza, então, satisfeitas, a gente volta daqui a pouquinho, né, buscando então, né, interagir mais. E agora eu vou estudar aqui com a professora Monique, né, quais são as perguntas, quais são as questões que a gente vai trazer nos nossos próximos 30 minutos. Para vocês agora, 15 minutinhos de debate e de reflexão no momento presencial. Muito agradecido, cheiro grande. Até daqui a pouco, gente.
E aí o tempo voou, né? Debate quando é bom, as coisas, né? Parece que, sim, o tempo soma. A gente tem aqui o Senhor do Tempo. Ele é que coordena aqui o nosso, né, nosso tempo aqui. Eu digo, se eu não respeitar ele, a coisa aqui vai ser difícil, né? Vai ser cortado. E eu imagino que aí, com muita gente, com calor humano, assim, forte, o tempo às vezes passa também assim, né? Voando, né? Há quem diga que quando o tempo passa rápido é porque a coisa tá boa, né? É verdade. Eu concordo com esse dito popular. Mas, professora, acho que a gente tem já devolutivas, né, dos nossos cursistas, né? O que é que eles nos dizem, professora, para a gente adensar aqui o nosso debate? Olha, chegaram muitas questões, muitas fotos, o pessoal pedindo um abraço. Tocantins, um beijo bem grande para vocês. E muitas Palmas, perguntas. um cheiro grande para vocês. E muitas perguntas também, né? Alguns comentários. E aí eu vou sortear aqui algumas, né? Que eu vou ler e o professor Humberto vai, né, tentar responder. Bom, chegou uma pergunta aqui do Polo de Monte Castelo, em São Luís. Levando em conta a estrutura básica, pode interferir do bom funcionamento do Conselho Tutelar, que compara com a sátira da Alice no País das Maravilhas. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário, né, sobre a estrutura do Conselho Tutelar. Eu penso que assim, né, não há como deixar de reconhecer um pouco o que a gente viu ontem, né, as fragilidades dos nossos serviços, né. Muitas vezes o Conselho Tutelar está no centro da cidade, expondo muitas vezes as crianças, os adolescentes, as famílias que procuram, né, que os procuram, né, sem sala adequada para o atendimento. Então, isso é uma luta que a gente precisa estar constantemente, né, reivindicando com os nossos gestores. E daí a importância de um SGD articulado, porque na luta pela estrutura, pela boa estrutura, uma estrutura adequada do Conselho Tutelar, né, o Ministério Público, né, os profissionais da Justiça, de uma forma bastante organizada, respeitosa, pode estar, de fato, né, buscando articular com as gestões, né, uma estrutura melhor, né? Ou seja, não adianta, eu acho que é importante o Conselho estar firmado no município, né, mas uma vez firmado, a luta continua para que a adequação, não só do ponto de vista da estrutura desse Conselho, mas também para melhor remuneração e um bom serviço, né, uma qualidade de trabalho dos conselheiros é uma luta constante, né? Nossa, inclusive, enquanto escola de conselhos também. Pois não, professora? Que o pessoal está mandando as respostas, né, da rede de serviços de cada município. Então tem muita coisa aqui, tá difícil de acompanhar. Mas eu acho que enquanto a professora está ali nos selecionando, acho que é bom reforçar essa diferença entre o que é rede de proteção e o que é sistema de garantia de direitos, né? A rede de proteção está ligado efetivamente, né, à construção articulada, o trabalho em rede daqueles que protegem a criança, né, que teve algum direito violado, né? O sistema de garantia, ele é mais amplo, ele é mais complexo, ele tem a ver com a promoção da política pública, né, com acesso à justiça, com controle social. Vejam bem, há uma diferença grande entre, né, o que a gente chamava de controle em situações históricas antes do Estado Democrático de Direito, né, e com a Constituição, o controle social, ele não é do Estado ou do governo para com os seus governados. O controle social, ele se dá na sociedade, ele se constitui na sociedade civil, né? Esse controle social se dá no campo do monitoramento, da avaliação, do acompanhamento. Eu gosto muito dessa palavra, acompanhamento das políticas públicas, das ações, das campanhas. Então, assim, é muito importante perceber que essa é uma construção articulada. Então, não tem esse que eu controlo, né, outro, não tem essa relação, essa não é a relação assim tão, como é que eu vou dizer, disciplinar,
em si, disciplinador em si. O controle social é aquele que acompanha as políticas, é aquele que monitora, é aquele que avalia, não é? É claro que você tem, dentro da perspectiva do controle social, entidades que precisam ser regularizadas. Então, aí você tem, né, as parcerias e também a efetividade desse acompanhamento do Ministério Público, né, do próprio CMDCA, né, que acompanham essas e monitoram de forma, né, mais fiscalizadora dessas entidades. Agora, no campo do sistema de garantia de direitos, esse controle social que a gente fala é um controle mais complexo, né? A palavra controle, ela é elástica, ela pode ser aplicada em diferentes situações, mas existe uma diferença, que eu acho que é bom colocar, entre controle e fiscalização, né? Quando a gente fala de controle social, não é isso, professora Monique? A gente está falando numa outra dimensão, que é a dimensão, né, de você estar buscando de forma respeitosa, de uma forma cuidadosa, ética, né, em estar acompanhando, em estar avaliando, em estar propondo também políticas, ações pela garantia do direito da criança e do adolescente. O que você acha, professora? Eu acho que é por aí mesmo? Uhum. Vou ler aqui algumas contribuições lá do polo de Araguaína, Tocantins. Tocantins. A teoria encontra uma barreira numa cultura em que a prática é o isolamento dos diferentes setores e áreas, que acabam se fechando e não permitindo a concreta materialização da lei. Né? Eu acho que essa pergunta que vem de Tocantins, ela é muito legal, né? De fato, nós temos aí, né, uma cultura, como a gente está discutindo desde ontem, né, uma cultura que nos faz... gente, é muito sério isso que vocês estão trazendo, né? Nos faz trabalhar isolados. Veja, se o órgão tem essa perspectiva de ser ilha, né, de estar ilhado, esse órgão ele está comprometendo todo o sistema. Lembre bem, o sistema ele necessariamente faz com que as peças sejam articuladas, né? Se a gente não tem essa articulação entre peças, existe uma imagem que circula bastante aí, que é uma imagem de uma engrenagem, né, delas, né, funcionando. Eu não vejo bem como engrenagem, isso é uma crítica que eu tenho. Mas só para fins didáticos, né? Vamos pensar em engrenagem? Para uma máquina funcionar, né? Ela não tem que ter essas peças articuladas para que o objetivo final dela seja cumprido. Imagina no sistema de garantia de direitos se a gente não tem, né, essa engrenagem funcionando. Se uma dessas pecinhas para, se essa pecinha resolve ser ilha, logo não vai funcionar o sistema de garantia de direitos. Então eu penso que é muito importante, né, é fundamental, né, que a gente tenha essa, né, abertura para o novo, para uma nova possibilidade. E uma questão importante, pessoal, que eu não posso deixar de falar aqui, que é a questão da intersetorialidade. Os diferentes setores, esse debate da intersetorialidade é fundamental. Trabalhar o sistema de garantia de direitos, a gente não pode trabalhar sem essa palavra-chave, intersetorialidade. Pesquisem aí, né, o que é intersetorialidade, como é que ela é aplicada no campo das políticas da criança e do adolescente, qual é a relação dela com o sistema de garantia de direitos, que eu tenho certeza que vocês vão ficar ainda mais fortalecidos para fazer uma boa atuação no território de vocês. Uma outra contribuição aqui do pessoal de Marabá, do Pará. Para a efetivação dos direitos, é necessário que haja comprometimento, ética, autocrítica, respeito aos direitos dos outros, comunicação e articulação da rede e dos segmentos de proteção. Esse vem de onde, por gentileza? Vem de Marabá, no Pará. Então, pessoal do Pará, veja, concordo com vocês, né? A nossa contribuição que vem de Marabá, ela diz o seguinte: para além de questões objetivas, tem questões aí subjetivas, ou seja, quando a gente fala de questões éticas, você não pode materializar o que é uma ética, mas você pode sentir, né, nas práticas das pessoas, né, os princípios éticos acontecendo. O sistema de garantia, né, nos exige uma ética comprometida com o diálogo,
né, para que o bem comum aconteça, como diz o Alberto o Acosta, né? Ele diz assim: para que você tenha o bem viver efetivado, as pessoas precisam descolonizar ideias tradicionais. Então é muito importante que a gente, né, descolonize nessas ideias tradicionais de atuação, né, que surja um outro princípio ético, que é o princípio, né, do bem viver, né? Eu acho que esse é um bom pensador, né, o Acosta, para a gente pensar, né, como é que o sistema funciona. Por gentileza, professora. Uma outra contribuição aqui do pessoal do Acre, do Polo Acre Cruzeiro do Sul. Certo. Com relação à efetividade do SGD do município de Rô Rodrigues Alves, no Acre, destacamos que, apesar de ser município distante da capital Rio Branco e a maioria na zona rural, o SGD funciona com algumas restrições. E essas restrições, né, em geral, são falta mais capacitações continuadas para os profissionais que compõem a rede. Pessoal, a formação continuada, ela é fundamental, né? Veja, existe uma frase do Mandela que eu gosto muito de reproduzir para diferentes momentos, né? Ele diz que ninguém nasce racista, as pessoas se tornam racistas, né? As pessoas não nascem autoritárias, elas se tornam autoritárias. Elas não nascem ilha, elas se tornam ilha, né? E para o processo, né, da abertura por diálogo, né, de uma ética da participação, né, de uma cultura da escuta, que é fundamental para que a intersetorialidade aconteça, né, professora? É necessário que as pessoas aprendam isso, né? Ninguém vai, como diz o Paulo Freire, ninguém nasce feito, né? A gente vai se formando no nosso cotidiano, né? O exercício do trabalho é um exercício que nos faz, né, aprender bastante, só que é necessário, né, que para além desse empirismo, né, dessa prática cotidiana, a gente precisa conhecer tecnicamente o que a gente trabalha. A gente precisa conhecer teóricos que analisam o nosso trabalho. É fundamental que a gente possa, dentro dessa perspectiva, garantir, né, através da formação continuada, né, o acesso a essas informações. Agora, eu também quero lembrar uma coisa: essa formação continuada tem que ser de qualidade, né, professora? Não pode ser só o certificado pelo certificado, porque se for só o certificado pelo certificado, às vezes, né, o desdobramento não é o mesmo, né? Tem perguntas no grupo, perguntas aqui no YouTube. A Jaque Martins está dizendo que a intersetorialidade é uma nova forma de gestão e organização de toda a estrutura da rede. Isso. Né? Na verdade, é a Ângela Emília de Manaus, do IFAM Centro. Ô, Manaus, que coisa boa então a gente está ouvindo esses diferentes estados que compõem aqui o nosso curso, né, de formação continuada, né? Já tivemos contribuições de Tocantins, do Acre, agora de Manaus, né? O que é muito importante a gente perceber diante dessas questões todas? Se a gente não fica ligado nessas novas perspectivas, né, de como gestar a política pública, de perceber, né, a política pública, o diálogo, o que é intersetorialidade, senão também o intercruzamento e o diálogo desses diferentes setores que fazem parte da gestão pública, né? Por exemplo, por que não a assistência social abrir um espaço de diálogo com os profissionais da educação, com os profissionais da justiça, né, dos diferentes setores que compõem a gestão pública. Então, assim, essa cultura do diálogo, né, da abertura, de você se perceber, né, trabalhando nessa sintonia, faz toda a diferença, né? E se a gestão, né, se fortalece, né, as pessoas acabam trabalhando de forma mais animada. Queria também falar uma coisa, professora, que é muito importante, que a gente não aprende em livro, mas aprende na estrada. Eu acho que, né, essa questão é muito relevante. A gente vive, às vezes, em situações onde a competição ela faz parte, né, do cotidiano das entidades, das instituições. E, às vezes, por uma questão de competição, né, eu quero aparecer mais, a minha secretaria precisa aparecer mais do que a da outra, né? Vocês já passaram por essa situação? Mas eu não vou fazer assim não, porque assim eu vou dar mais visibilidade para aquela secretaria.
A perspectiva da intersetorialidade, todo mundo aparece junto. Vê que coisa diferente, né? Então você quebra com essa ideia da competitividade, né? Dessas disputas, né? Que a gente encontra no cotidiano dos setores, das instituições. Então, assim, não é só uma perspectiva de gestão em si, mas é uma nova prática de se relacionar com o serviço público, com os programas, né, que são executados pela gestão pública. Então, assim, é necessário a gente desconstruir práticas tradicionalmente, né, vivenciadas, onde muitas vezes a competição, né, a disputa, ela é maior do que o bem comum. Vocês já entraram numa reunião que se discute criança, onde a criança não aparece? Eu já vivi várias. Onde se discute o adolescente, mas o adolescente não aparece, né? A criança e o adolescente são presentes ausentes. Eu tenho um texto que fala um pouco disso. Quando a criança e o adolescente é um presente ausente, né? É quando o foco não é o direito da criança e do adolescente, mas sim a vaidade de quem está compondo aquela reunião, os interesses particulares de quem está compondo a reunião. Então, assim, de fato, é necessário que a gente tenha uma outra perspectiva, né, para que a gente possa construir um novo mundo, né, para nossas crianças e para os nossos adolescentes. E falando ainda de intersetorialidade, eu acho que é importante reforçar que o diálogo entre os 3 níveis também, né? Município, Estado e Governo Federal. E aí sobre isso tem uma pergunta do Paulo de Bragança, do Pará, que é: o que fazer quando o município faz sua parte com relação à CMDCA, ao Conselho Tutelar, mas quando chega no nível do Estado ou da União, eles não cumprem? E aí? Esse é um desafio, né? É necessário a insistência, né? É necessário teimar, como diz lá no Nordeste, né? Vocês precisam teimar, vocês precisam insistir para que essa ação que está articulada no município, né, se transfira para a região que vocês, né, constrói, porque muitas vezes, professora, né, o problema que está acontecendo no município não é o problema só do município, é do grupo de municípios que está ali circunvizinhos, né? Sim. Então, assim, a articulação com o Estado e com o governo federal, ela é fundamental para que a gente possa, né, o governo estatal e o governo federal, para que a gente possa, né, construir aí, né, encaminhamentos adequados para a resolução dos problemas. A gente tem aqui uma frase que eu iniciei ontem com ela, né? Está faltando 10 minutinhos, então eu queria já sugerir para o nosso grupo da técnica já projetá-la, porque é através dela que a gente vai concluir a nossa aula, né? E a gente vai então, né, retomar, né, a palavra inicial que ontem à noite eu reproduzi aqui, enquanto o pessoal tá trabalhando nesse sentido. A professora tem mais uma questão, professora? Chegaram vários pedidos de abraço aí, né? Pra mandar abraço para todo mundo. E na verdade as pessoas estão respondendo, né? Ao que foi perguntado. Muito legal, estou bem feliz com a quantidade de respostas, tanto aqui no WhatsApp quanto no YouTube. O pessoal está atento e está... Né? A devolutiva está sendo... é grande, só que as respostas estão muito grandes, então é difícil a leitura, né? Uhum. E é isso, mas olha que coisa boa então. A professora Monique está nos trazendo a possibilidade da participação efetiva de todas e todos vocês. A gente fica também muito feliz com tudo isso. Mas olha que legal, vamos aqui voltar para o nosso pensamento que abriu a nossa disciplina ontem e que aqui nesse momento a gente está, né, trazendo para vocês, né? A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode se dar-se fora da procura, da boniteza e da alegria. Então, Paulo Freire, ele traz aqui essa mensagem, né? Essa mensagem que nos possibilita pensar que esse encontro ele é feito também de muito afeto, de muita alegria, né?
faltam 5 minutinhos para a gente concluir a nossa disciplina. Quero aqui fazer o arremate, mas muito sintonizado com as palavras do mestre Paulo Freire, né? Dizer para vocês que a questão da intersetorialidade, do sistema de garantia de direitos, é fundamental para que a gente tenha a efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Muitos de vocês, a partir dessa aula, podem dizer assim, não, o Estatuto ele tem uma razão de ser, ele tem um sentido. Agora é necessário que a gente respeite, né, esse sentido e faça com que ele saia do papel e vá para a prática, ou seja, para o cotidiano dos meninos e das meninas, né, professora? É isso aí. Né? O que é uma coisa muito importante nessa nossa dinâmica é perceber que, né, uma vez a gente participando dessa troca de ideias, essa troca de conhecimentos, né, porque a extensão, esse curso de extensão, ele é muito importante, são 200 horas. Né? Aqui eu vou deixar uma mensagem, né, para as próximas aulas que estão vindo aqui. A professora Monique daqui a pouquinho está chegando aqui para também contribuir com a gente, e é muito importante que a gente perceba o seguinte, pessoal, né, esse curso ele precisa fazer o diferente no cotidiano, no território de vocês. Vocês que estão em Tocantins, vocês que estão no Acre, que estão no Mato Grosso, né, que estão no Amapá, né, no Pará, né, no Maranhão, nesses diferentes, em Roraima, aqui em Rondônia, a gente está aqui pertinho de um grupo de participantes que está aqui no IFRO. Ontem a gente foi pessoalmente dar um abraço neles, né? Eu penso que é muito importante, né, que todos e todas vocês levem esse conhecimento para a vida prática de vocês. Só assim a gente vai ter esse retorno, né? Não é o certificado pelo certificado. E quero dizer a vocês o seguinte, né? Para que as pessoas tenham essa possibilidade, né, de acreditar no sistema de garantia de direitos, efetivar o sistema de garantia de direitos, como está lá, os 3 eixos lá se articulando, não ver esses eixos separados, né, professora? Sim. Ver esses eixos articulados. Isso é muito importante, né? Porque é a partir dele, né, que a gente pode tirar o estatuto do papel e fazer com que ele se efetive na prática. Professora, considerações finais? Então, queria agradecer, né, estar aqui, um prazer dividir a bancada com o professor Humberto, e daqui a pouquinho estarei com vocês falando de participação e democracia. Ah, que coisa boa. Percebam que existe uma sintonia, né, logo no título da palavra da disciplina professora, né, do tema da professora, com que a gente vem discutindo aqui. Pessoal, eu queria voltar mais uma vez lá para o Paulo Freire, por gentileza, né, e lembrar que o seguinte, né, é necessário que essa alegria ela contamine todos vocês, né? Porque nos dias que a gente vive é necessário muito afeto, muita, né, troca de energia boa. A alegria é troca de energia, e ensinar e aprender não pode estar sendo construído distante dessa energia boa, né, do encontro que é, né, conhecer novas perspectivas, novas teorias, e o encontro que é proporcionar a gente encontrar as pessoas, né? A gente poder estar em sintonia com as pessoas. Agradeço para vocês, aqui termina as minhas exposições, minhas aulas propriamente ditas. Muito obrigado também pela leitura dos textos que a gente produziu, foi feito com bastante carinho, né, professora? Foi. E eu vou voltar aqui depois, acompanhando a professora Monique, né, nessa sintonia com vocês. Mas aqui registro o meu carinho imenso e minha satisfação. Quero dar um abraço para o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, em especial para a Aline, que sempre, né, nos acompanha, né? Queria aqui desejar também sucesso para os outros colegas, outros professores que vão estar, né, aqui a partir, né, desse momento levando o nosso curso querido para frente, e também um carinho especial para o pessoal aqui da técnica, para o senhor do tempo, que já está dizendo que meu tempo acabou, e para as nossas coordenadoras, né, nossa pró-reitora de extensão e nossas coordenadoras aqui, a Thelma, a Fernanda. Carinho grande. Eu terminei com um abraço, comecei com um abraço, vou terminar com um abraço, a professora também. Um abraço, pessoal, felicidade para vocês, valeu.